Olá, queridos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus e oro para que Deus possa a todo momento te abençoar a tua casa, abençoar o teu ministério, e oro para que Deus possa a todo momento honrar a sua vida, sua casa e toda a sua família. Amém, querido? Eu queria te convidar hoje para participar comigo, de uma reflexão. Eu estava lendo a palavra de Deus e o Senhor me deu nesta noite uma reflexão e eu queria dividir com você essa reflexão. Amém? Que está lá no livro de Lucas, capítulo de número 23. Nós vamos ler alguns versículos. Nós vamos ler o versículo de número 25 e vamos ler do 32 a seguir, que diz o seguinte. O número 25, versículo 25 de Lucas, de Evangelho de Lucas, capítulo de número 23, diz assim: E soltou-lhe o que fora lançado na prisão por uma rebelião e assassinado, que era o que eles desejavam, mas entregou Jesus à vontade deles. Versículo de número 32 diz: E havia também outros dois que eram malfeitores, sendo conduzidos com eles para serem mortos. E quando eles chegaram ao lugar que é chamado Calvário, ali o crucificaram. E aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Então disse Jesus: Pai, perdoa-lhe, porque não sabem o que fazem. E repartindo suas vestes, lançaram sorte. E o povo ficou, versículo de número 35, e o povo ficou parado e olhando. E também os governantes ridicularizavam, dizendo: Ele salvou os outros, salva a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados zombavam dele, chegando-se a ele e oferecendo-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também havia uma inscrição escrita acima dele em letras gregas e latim e hebraico, dizendo: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava pendurado, enfurecido, dizia: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro, respondendo, repreendia e dizia: Tu nem mesmo temes a Deus, estando na mesma condenação? Porque nós, em verdade, padecemos justamente, pois nós recebemos a devida recompensa dos nossos pecados ou atos. Mas este homem nada fez de errado. Versículo 42 diz: E ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Verdadeiramente, eu te digo, hoje estarás tu comigo no paraíso. E era quase a hora sexta, e houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E o sol escureceu, e o véu do templo se rasgou no meio. E Jesus, gritando em alta voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isto, ele rendeu o espírito. Ora, quando o centurião viu o que estava feito, ele glorificou a Deus, dizendo: Certamente, este era um homem justo. E toda a multidão que se ajuntara para observar as coisas que estavam feitas, retornavam batendo no peito. Amém, querido? Eu lendo esse trechinho que está aqui em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 23, nós lemos o versículo 25 e do 32 até
o versículo de número 48, eu tive uma visão baseada nesse texto. E Deus me deu um tema, e eu quero compartilhar com você um pouco do que Deus falou comigo. E o tema é: olhe para a cruz. Esse é o tema. Olhe para a cruz. Amém? Aconteça o que acontecer na tua vida, olhe para a cruz. Por quê, pastor? Eu vou te explicar por quê. Bem, no versículo anterior a gente viu que a multidão desejava que Judas fosse, ou que um bandido fosse solto, né? Barrabás, no caso de Barrabás, um bandido, um assassino fosse solto e que Jesus fosse preso. A multidão estava focada em matar Jesus. A multidão estava focada em destruir a vida de Jesus, porque eles não queriam aceitar a sua doutrina, o seu evangelho, a forma com que Jesus ensinava. O primeiro ponto que eu te convido para olhar para a cruz é este: não se identifique com pessoas que não querem buscar a Deus. Não se identifique com pessoas que não aceitam a doutrina de Cristo, a sã doutrina de Cristo. Querido, se você não tem pastor, se você não tem orientador, infelizmente eu quero dizer para você que você é como essa multidão que está aí, sem orientação nenhuma e contra os ensinos de Deus, contra a palavra de Deus. O primeiro ponto que eu quero falar para você é: seja observador da palavra de Deus. Amém? Escuta. Nos versículos anteriores você viu que a história conta, nos versículos a seguir, você notou que a história conta a respeito de dois homens. Dois homens que estavam sendo crucificados, ou seja, sendo levados para ser morto. Amém? E o que aconteceu com eles? É que um daqueles homens começou a observar Jesus. Porque ele já tinha ouvido falar de Jesus. Eu acredito que as histórias de Jesus se divulgou em toda aquela região, em toda aquela circunvizinhança, conhecia os milagres que Jesus fazia, a pregação de Jesus, a forma com que Jesus conduzia as coisas. E eles começaram a observar Jesus. O primeiro, um deles, vamos dizer assim, a Bíblia não diz a ordem, então, um deles olhou para Jesus e começou a criticar: se tu és o Filho de Deus, salva a ti e a nós também. Ele não estava crendo que Jesus era o Filho de Deus. Ele não conseguia enxergar que Jesus era o Filho de Deus, porque ele estava com a mesma visão que estavam aquelas pessoas. Aquelas pessoas estavam pensando somente em si, nos seus próprios interesses, nas suas próprias vontades, no momento de ira, no momento de raiva, no momento de ódio. E quando nós estamos nesse momento, quando nós estamos num momento de ódio, de raiva, nós não conseguimos refletir, não conseguimos ouvir Deus, não conseguimos observar a palavra de Deus. E eu te convido hoje, olhe para a cruz de Cristo, olhe para Jesus, olhe para Ele, porque Ele já ressuscitou, está do teu lado. Ele tem a resposta certa que você precisa, Ele tem o conselho certo que você precisa, Ele tem o milagre certo que você precisa. Só olha para Ele. Não seja precipitado, não abra a tua boca para falar o que você não sabe falar, o que você não deve falar. Como aquele homem: se tu és o Filho de Deus, salva a ti e a nós também. Ele estava duvidando de Jesus. Contrapartida, o outro que estava observando viu que Jesus era diferente. Viu em todo aquele trajeto de Jesus o que aconteceu com ele, o que falavam dele, o que faziam com ele, tudo aquilo que ele passava. E ele não criticava ninguém, ele não tentava se justificar. Ele ia como ovelha muda indo à sepultura, ao matadouro. Ele observou, ele olhava para Jesus. Mas uma coisa interessante, querido, que ele não conversou com Jesus até o momento que Jesus foi colocado na cruz. Quando Jesus foi colocado na cruz, ministrou no coração dele ali o Espírito de Deus. Ministrou no coração dele ali, sabe o quê? Esse é aquele que pode mudar a tua história. Esse é aquele que pode te dar a salvação. Esse é aquele que pode resolver o teu problema. Talvez para muitos, deixa eu falar uma coisa para você, talvez para muitos resolver o problema daquele homem era tirar ele daquela cruz e dar ele muitos anos de vida. Talvez para muitos essa seria a solução, mas para Deus é diferente, irmão. Deus não vê as coisas como o homem vê.
o melhor para muitos é do jeito que Deus quer. Porque do jeito que Deus faz é o melhor. Do jeito que Deus vai fazer na tua vida, irmão, às vezes dói, às vezes machuca, mas essa é a forma melhor que Deus tem para te tratar. Às vezes você não entende, quer desviar, quer sair, sabe? Porque não tem estrutura. Olha, hoje, os crentes de hoje são muito mimados, são criados com mimos, não tem estrutura para aguentar uma prova, uma tentação, quer desviar, quer falar mal, quer murmurar, quer criticar contra Deus. Não, aquele homem reconheceu o seu pecado, reconheceu a sua sentença, mas ele não concordou em viver daquele jeito. Ele não concordou em ficar daquela forma. Ele disse: Senhor. Ele reconheceu quem estava naquela cruz. Ele disse: Senhor. Ele estava vendo que ele estava acima de tudo, acima de todas as coisas. Ele era Senhor de todas as coisas. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele entendeu que Jesus tem uma boa memória. Ele entendeu que no memorial de Deus vai estar escrito o nome dele. Ele entendeu que no livro da vida Deus poderia escrever a história dele, alcançar a ele, ou dar oportunidade para ele para entrar no reino de Deus. Jesus, olhando para ele, disse: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Mas, querido, o que me fez colocar esse tema nessa palavra, nesse texto, nesse pequeno trechinho, o que me fez colocar esse tema, você sabe o que foi? É um versículo, apenas 2 versículos, melhor dizer. O primeiro versículo está aqui no versículo de número 35, que diz assim: o povo ficou parado olhando, e também os governantes o ridicularizaram, dizendo: salvou a muitos, a outros, salva a si mesmo, se és o Cristo escolhido de Deus. A parte A diz: o povo ficou parado olhando. Parte A do versículo. Versículo agora de número... Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Engrandecido seja o nome do nosso Deus. Versículo de número 47. Olha o que diz o 47. Ora, quando o centurião viu o que estava feito, ele glorificou a Deus, dizendo: certamente este homem era um homem justo. Sabe aquele povo que ficou observando? Olha o que diz aqui o versículo seguinte, o 48. E toda a multidão que se ajuntara para observar, vendo as coisas que estavam feitas, retornavam batendo no peito. Amém? Eles retornaram batendo no peito, porque o centurião estava... Ele levou Jesus a ser crucificado, colocou Jesus na cruz. Talvez a Bíblia não diz bem claro quem era esse, mas talvez ele fez parte daqueles que fez gozação de Jesus, que fizeram zombaria de Jesus, daqueles que ofereceram a Jesus uma esponja com vinagre, daqueles que rasgaram suas vestes e até fizeram sorte, né? Lançaram sorte das vestes de Jesus, daqueles que pendurou ele ali na cruz, vendo o cravo entrar nas suas mãos, e para ele naquele momento era um bandido, um malfeitor que estava sendo crucificado. Para ele naquele momento era uma pessoa que não tinha valor nenhum, assim como os outros ladrões que estava sendo crucificado. Mas, querido, depois ele parou e ficou olhando para a cruz. Ele ficou olhando para a cruz. Como a multidão que depois que havia feito tudo, o texto faz questão de dizer, depois que tudo já estava feito, ou seja, Jesus já tinha apanhado, Jesus já estava ferido, Jesus já estava pendurado na cruz, estava ali na cruz. E Jesus já tinha até morrido naquele momento. Ele ficou olhando para a cruz. Ele ficou olhando para aquela pessoa que estava na cruz. E ele entendeu que aquele homem era justo. Ele entendeu que aquele homem não merecia aquela condenação. Ele viu que Jesus não era um malfeitor, não era qualquer coisa. Assim como aquele rapaz que estava sendo crucificado com Cristo, ele olhou para ele e disse: Senhor. Ele entendeu que Jesus era algo mais.
Deixa eu te falar uma coisa. A vida daquele homem mudou, querido. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Todo aquele que olha para a cruz tem a vida mudada. Se você ainda não mudou a tua vida, é porque você está fazendo as coisas erradas. Se você não mudou ainda a tua história, é porque você não está andando de conformidade com a palavra de Deus. Ah, você pode até dizer, pastor, mas eu já tenho tanto tempo de crente. Para tudo agora, e começa de novo. Olha para a cruz de Cristo. Não importa o que você fez de errado, não importa se você um dia traiu a tua esposa, um dia traiu o teu marido, não importa se você mentiu, enganou seu pastor, não importa se você tomou a ceia indignamente, se da tua boca saiu palavrão, não importa se você é um mau obreiro, não importa o que você fez, não importa o que você fez, olha para a cruz, olha para Jesus agora, que Ele pode mudar a tua história. Aquele centurião talvez participou da morte de Cristo. Talvez colocou Jesus na cruz, fez tudo errado. Mas quando ele começou a olhar para a cruz, ele entendeu que Jesus mudava. Ele entendeu que Jesus era justo. Ele entendeu que Jesus Cristo transforma a vida. Eu e você temos hoje o privilégio de conhecer a palavra de Deus. Eu e você hoje temos o privilégio de ler a Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada nos traz a sã revelação da palavra de Deus, dos ensinamentos de Jesus. A Bíblia Sagrada tem aí textos que o Senhor usou, grandes homens de Deus, mais de 40 escritores, apóstolos, discípulos, mais de 40 escritores como fazendeiros, médicos, pessoas comuns, profetas, homens de Deus, pessoas guiadas, dirigidas pelo Espírito Santo, foram levadas por Deus a escrever a palavra de Deus, para que eu e você tenhamos hoje este exemplar em nossas mãos, para que possamos aprender do Senhor. Então, querido, eu te convido nesse momento, eu te convido nessa hora, para tudo que você está fazendo, para tudo agora, recomeça o teu ministério. Tu não está vendo que na direção que vai, teu ministério vai decair? Tu não está vendo que na direção que vai, teu casamento vai acabar? Tu não está vendo que na direção que vai, a tua vida vai virar um inferno, vai se destruir? Para! Olha para a cruz. Olha agora para a cruz de Jesus. Recomeça, porque eu tenho certeza, querido, que se você olhar para a cruz, Jesus vai mudar a tua história. Se você olhar para a cruz, Jesus vai mudar a tua vida. Se você olhar para a cruz, Deus vai te fazer recomeçar. Aquele centurião ali recomeçou a sua vida. O povo, ao perceber o que eles fizeram, começaram a bater no peito e a gritar, ao ver que aquele homem era justo. E eu tenho certeza que a vida de todos aqueles que olharam para a cruz foi mudada. Nenhum deles continuaram sendo a mesma pessoa. Então eu te convido hoje, como servo do Senhor, como menor na casa de Deus, eu te convido hoje, aleluia, aleluia, para tirar esse império que você tem. Eu não quero saber se você é pregador, eu não quero saber se você é pastor, eu não quero saber se você tem renome, se você é bispo, se é apóstolo. Não me interessa o cargo eclesiástico que você tem. O que me interessa é se Jesus está em você. Porque deixa eu te falar uma coisa, Mateus diz o seguinte, no capítulo de número 24, se eu não estou enganado, que naquele grande dia muitos vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome eu profetizei, eu falei em línguas, mas Deus vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Não sei se 24, 23 ou capítulo 6, eu não estou lembrado onde está escrito, mas eu li, está escrito em Mateus. Mas diz esse texto. O que eu quero falar para você é o seguinte: é hora de você recomeçar. É hora de você olhar para a cruz e dizer: eu não quero a minha vida desse jeito. Para de enganar, para de fingir que você tem unção, porque nem Bíblia mais você lê. Para de fingir que você é cheio de Deus, porque nem tempo para jejuar você tem. Para de fingir que você é crente, porque nem pastor você obedece, nem na igreja você gosta de ir, nem mais congregando como antes você está. Para! Olha para a cruz e deixa Jesus mudar a tua vida. Lança o teu pecado lá, porque Deus tem uma oportunidade nova para você. Deus tem um tempo novo para você. Amém, querido? Amém? Fica aí essa palavra para você meditar. Essa palavra falou comigo. Deus me ensinou a mudar. Deus me ensinou a recomeçar. Não interessa o cargo, não interessa. O que importa é o teu chamado. E você foi chamado para a glória. Então viva para a glória de Deus. Amém?
Viva para a glória de Deus. Mantenha o teu casamento na glória de Deus. Mantenha o teu ministério na glória de Deus. Mantenha o teu chamado na glória de Deus. Entenda a visão da cruz. Olhe para a cruz. Olhe para quem morreu por você. Porque Ele, sim, Ele pode transformar a tua vida. Transformar a vida daquele que deseja recomeçar. Amém? Fica essa palavra para você, em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de fazer uma breve oração por você, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai, eu apresento esse homem e essa mulher, essa pessoa, esse adolescente, esse jovem, esse pastor, esse evangelista, esse obreiro, esse diácono, esse auxiliar. Eu te apresento, meu Deus, esse missionário, essa missionária. Eu te apresento, meu Pai, essa pessoa que tem um cargo eclesiástico na tua igreja. Eu te apresento essa pessoa também que não tem cargo nenhum, que é um membro, Senhor, de banco, mas que é um servo do Senhor, um adorador do Senhor. Eu apresento nas tuas mãos. Eu te peço, meu Deus, concede oportunidade para essa pessoa. Ensina ele a olhar para a cruz. Ensina ele a reconhecer a tua palavra, a reconhecer o teu evangelho. Mostra, Senhor, a tua grandeza para eles. Revela-te, Deus, como o Senhor se revelou para aquele homem que estava crucificado ao teu lado, como o Senhor se revelou para aquele centurião, como o Senhor se revelou para aquela multidão que estava sedento do sangue de Jesus, sedento da morte de Jesus, mas depois percebeu todo o erro que estava fazendo. Em nome de Jesus, Senhor, nos dá a oportunidade de recomeçar da forma correta, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe. Fique com a paz do Senhor Jesus Cristo.